podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E hoje estou tendo o prazer aqui de estar conhecendo virtualmente aqui o Gabriel. Gabriel, muito obrigado, amigo, pela sua participação. O prazer é todo meu, John, estar aqui participando contigo nesse podcast que traz aí grandes informações, né, empoderamento das pessoas que trabalham com mineração, né, e trazer conhecimento para as pessoas que não conhecem, né, a sociedade desse mundo tão fantástico nosso. Exatamente. Pessoal, lembrando, tá, que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site aí, adimb.org.br, saiba mais aí como foi o PDAC e os eventos que eles têm ainda mais esse ano. Vai ter o Cimex Min, né, eles também estarão lá presentes. Também a Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com e vejam lá que eles trabalham desde a coleta de pré-requisitos até a parte final do projeto, sempre com tecnologias de ponta, como georradar, próprio BIM, drone e muito mais. E a ígnea, geologia e meio ambiente, que eles trabalham com prospecção, consultoria mineral, gerenciamento dos processos minerários e muito mais, né? Acesse aí igneabr.com.br. E eu vou conversar aqui com o Gabriel, tá, sobre ativos de Minas. Mas o Gabriel, ele é engenheiro mecânico, né, formado pela PUC de Minas, possui aí MBA, engenharia de manutenção, tem vários cursos, várias certificações. E hoje ele é engenheiro mecânico master de uma mineradora aí multinacional, tá? E como eu falei, vamos falar sobre ativos de mina, que é um assunto bastante bacana, né? E a gente não tinha falado ainda específico aqui no canal, temos essa oportunidade aí com o Gabriel. Gabriel, como é que você define os ativos de uma mina? Então, os ativos de mina, basicamente a gente faz um grande estudo, né, das oportunidades que se tem através do beneficiamento da lavra, né, de como que você vai lavrar a mina. Então você tem grandes setores dentro da mineração que faz transições de informações, né. A gente tem a geologia trabalhando, né, e passando essa informação para a lavra, né, e tem ali grandes profissionais, né, engenheiros de minas, que eles vão definindo a quantidade de minério a ser lavrado, né. Então, com esse volume de capacidade, o que deve ser lavrado e o volume, você começa a fazer a especificação dos ativos de mina, né. Caso você precise movimentar uma grande tonelada de massa, você vai escolhendo os ativos maiores e, a partir daí, você começa a selecionar fornecedores, né, capazes de estar atendendo aquela demanda, né. E essa demanda, ela é sempre muito criteriosa, né. Então, depende muito do seu tipo de terreno, inclinação, as dificuldades que a mina tem, né, de acesso, e a partir daí você vai trabalhando em conjunto, é sempre um bate-bola aí entre gestão de ativos e o planejamento de lavra, né. É bacana, realmente tem que ter sempre essa visão, né? E, Gabriel, a sua visão, como os ativos de mina, né, evoluíram ao longo dos anos para se tornarem assim mais eficientes e mais sustentáveis? Sim. A mineração vem passando por um grande desafio, né. Esse tema, ele abrange e contempla, né, toda a sociedade como um todo, né. A eficiência energética e redução de pegada de carbono é necessário tanto para mineração, né, quanto para a sociedade. Tanto é que hoje, no mundo como um todo, a gente tem as 3 palavrinhas, né, o ESG, né, Environmental, Social and Governance. Então, a gente olha muito para esse lado do E, né, e é muito importante, por quê? Equipamentos mais eficientes, né, eles vão trazer para você o quê?
mais confiabilidade, ativos que emitem menos poluentes, né? E com isso você consegue reduzir custo de mina. Ativos mais confiáveis reduzem os acidentes, né? Ativos mais confiáveis reduzem as emissões. Então, por isso que esse planejamento integrado, né, entre essas grandes áreas, isso desde a mina, né, até a usina, se faz necessário. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Você pode definir um caminhão, né? E esse caminhão ele movimenta 100 toneladas, né? E gasta 100 litros por hora, né? Ou 100 litros, para facilitar a conta. Então, você tem um numerador 1, né? Denominador 1. Então, tonelada por hora movimentada é muito mais importante do que você ter um ativo que emite menos por emitir menos. Então, talvez se você tiver 200 toneladas e gastar 100 litros, você tem uma razão de 2 toneladas por litro emitido, né? E aí você faz toda uma parametrização de emissão de gases e poluentes, né? Eu brinco com o pessoal, procurar ativos eficientes não é uma tarefa fácil, né? Um ônibus consome menos que uma moto, consome mais que uma moto, perdão, né? Mas você não leva a mesma quantidade de pessoas, né? Então, você entender como que é a sua lavra é extremamente necessário, né? E a mesma coisa entra em ativos de equipamentos estáticos, né? Britadores que britam mais com a mesma energia são mais eficientes do que qualquer outro tipo de britador, né? E também você faz uma série de análise de confiabilidade em cima deles, né? Porque esses ativos não podem parar. Então é sempre essa sinergia, um bate-bola bacana. Você falou uma palavra muito necessária e importante na mineração, que é confiabilidade, né? Pode ter aquele... Já trabalhei numa mineração que sempre tinha uma máquina lá que era um pouquinho mais antiga, mas sempre era bem mais confiável, que ela quebrava menos do que até uma nova. E a gente achava incrível. Dizia, a confiabilidade dessa é maior do que dessa que está mais nova. É incrível isso. Isso é muito importante, esse sentimento, né? Principalmente que o ser humano, ele adora tecnologia, né? Então a gente avança, mira o infinito, mas não faz o básico. Então esse tipo de exercício, ele é interessante. Imagine que você tem uma máquina muito antiga e que emite, sei lá, consome 200 kWh, mas ela produz 100 toneladas, né? Um britador, né? 100 toneladas horas, 1000 toneladas horas, só para efeito de conta. E ela para, né, a cada 2 dias. Né? Então, é melhor você ter uma máquina antiga, ainda que consuma 4 kWh, né? Mas ela vai produzir 8.000 toneladas hora, 4.000. Né? Então, é exatamente isso que a gente tem que trazer para o sentido no gerenciamento de ativo, né? Tirar uma máquina antiga que está gastando demais, né? Assim como a gente faz com o nosso carro, né? O carro está consumindo muito, está gastando muito, ele fica mais tempo na oficina do que viajando. Então, esse racional da baixa dos ativos é importante. Exato. E Gabriel, né? Como é que você avalia assim, o papel das energias renováveis, né? Como, por exemplo, solar, eólica, nessa redução de pegada de carbono, né, na indústria de mineração? É extremamente necessário. Tudo que a gente traz como tema traz debate, e debate traz tecnologia, né? O diálogo sempre vai trazer novas ideias e trazer à tona temas importantes como esse. A energia, o Brasil, ele tem aproximadamente 80% de energia renovável, né? Só que o grande desafio da energia renovável sempre foi trazer ele para próximo dos ativos, né? Como que em 1980 você iria trazer uma fonte de energia solar próximo, né, lá de um grande moinho, de um grande britador, uma correia transportadora, né? Então, uma coisa que aconteceu recentemente, né, não sei se todas as pessoas têm ciência disso, mas o mercado livre de energia ajudou você a fazer a transmissão, né, para várias unidades, várias partes do Brasil, né?
Ou seja, você tem 3 pontos na geração de energia, né? Geração, transmissão e distribuição. O mercado livre de energia trouxe a possibilidade de você ter um ativo no interior do Amazonas, né, com a energia produzida no Nordeste de Minas, né? Então, o Nordeste de Minas tem uma grande produção aí de energia solar, né? Vai ser um grande parque de energia solar, talvez o maior do mundo, se eu não estiver enganado. E o mercado livre de energia trouxe essa visão, né? A pessoa que não tem a capacidade de ter sua instalação ali próximo, né, como é o problema da mina, ela vai conseguir fazer essa transição de energia. E também, isso num ativo, você imaginando as mineradoras, você descendo isso até o último nível, você pode ter uma lâmpada dentro da operação de mina que ela substituiu um gerador de diesel, que antes gerava aquela fumaça e etc., e hoje você tem um gerador aí com painel solar, né? Então, desde o ativo maior, com todo o complexo, até um menor ativo, você consegue selecionar e pensar bem como fazer essa geração de energia, essa distribuição de energia com o menor impacto possível. Exato, né? Somente como a questão de benefício econômico, né, de investir nessas eficiência energética na mineração, né? E o que é que você pode falar para a gente de alguns benefícios? Aí você já falou já um tipo de benefício, mas quais benefícios econômicos, né? Se tem a mais assim investir nesse tipo de eficiência energética na mineração? Sim, benefício sempre vai trazer benefício econômico, né? Porém, quando você analisa eficiência energética, você tem que abranger, né, além da energia, como a gente comentou, né, sobre confiabilidade. Benefício de energia, quando você compara, principalmente no Brasil, né, da última crise de energia que tivemos, foi em 2015, né, e a gente teve problema de apagão também na década de 2000, né, o Brasil sempre teve, ainda que tem esse potencial imenso, sempre teve problema com energia. Então, você imagina ter uma planta parada porque você não tem energia. E na hora que você compara energia elétrica e energia e diesel também tem problemas, né? A gente teve greve de caminhoneiro, né? Tem problemas quando acontece uma guerra, o barril do petróleo sobe. Porém, né, com essas integrações de energia, sempre a energia limpa ela vai ser mais competitiva, principalmente pela pegada de carbono, né? Você vê que, por exemplo, o álcool, o etanol, ele tem uma pegada menor que a da gasolina. Quando você analisa todos esses parâmetros, né, você sempre vai trazer a pegada de carbono como um benefício de investimento, né? Vai trazer em torno de entre 20 até 100 dólares por tonelada, né, de eficiência que você reduzir de carbono equivalente. E a outra questão que a gente já mencionou também sobre o ESG, né, tem grandes fundos que, à medida que você abaixa a pegada de carbono, eles incentivam, você consegue crédito, você consegue investimento para estar trazendo novos ativos, né? Então, sempre que quando você fazer eficiência energética, você vai está trazendo mais dinheiro aí para sua empresa. Assim como o outro ponto, a confiabilidade, né? O equipamento mais eficiente, ele está produzindo mais, né? O seu benefício é estar produzindo mais, né, com a mesma energia. Então, se você produz ouro, prata, cobre, né, você vai estar produzindo mais isso e vendendo isso com um lucro maior, né? Exatamente. E a gente fala muito hoje, né, Gabriel, naquela questão de digitalização, né, dos ativos e também de toda aquela estrutura, né? Então, como é que você avalia que a digitalização está transformando, né, a gestão de ativos na mina, assim? Você acha que ele está contribuindo para uma operação mais eficiente nesse caso? Perfeito, sem dúvida. A digitalização é um caminho sem volta, acredito que sem volta, né? Até os jovens que estiverem assistindo a gente vai para esse caminho, né? Então a gente tem mineração de dados, digitalização, né, e instrumentação, né? Então, antes mesmo de falar de digitalização, pensar em instrumentos, né? Hoje a gente Exato. fala aí de ativos que são autônomos, né? E os autônomos são mais eficientes, né? Exato, Reduzem a pegada de carbono, né? E depois, quando você traz a digitalização, traz isso para o universo,
Antigamente era muito difícil, né? Se a gente fizer um exercício até para a nossa vida, né? Antigamente você dirigia um carro, não sabia quanto que ele estava consumindo. Hoje você já pega uma estrada, né, de Belo Horizonte a Rio de Janeiro, você vai dirigindo, vai vendo ali, nossa, meu pé está pesado, porque você está vendo ali o consumo por hora. Então você imagina que hoje você tem painéis incríveis, né? Você vê o britador com qual é exatamente a taxa que ele está produzindo, qual a energia que ele está produzindo, né? Então você começa a mensurar dado de consumo por produção, integração de dados, aí cabe da expertise aí da gestão de ativos eficientes, né? Bons programas de gestão de eficiência energética, né? E profissionais para isso. E traz, né, informação. Informação é tudo para você poder fazer a otimização de um processo. Exatamente, né? Hoje traz muita tecnologia aí que é de Big Data, as inteligências artificiais, né? As IA aí analisando uma massa significativa de dados, né? Imagina uma mineradoras aí que tem 15, 20, 30 anos de informação, né? Como analisar esses dados, né? Hoje em dia está bem mais fácil, como é que eu posso dizer? Tá mais popular, né? Por assim dizer, esse tipo de conhecimento e tecnologia. Poxa, eu lembro, eu comecei em 2004 gerenciando ativos numa oficina de caminhões e a gente anotava no papel. Aí ia lembrar, pô, qual é o caminhão mais eficiente, né? Que gastou mais combustível. Aí trazia aquele papel, procurava. Depois veio a debandada do Excel, né? E hoje a gente tem as Big Data, né? Business Intelligence, né? BIs, que a gente chama, né? E com isso traz mais fácil a tomada de decisão, né? Hoje, por exemplo, o monitoramento de ativos tem equipamentos que têm mais de 1.200 dados, né? Que são transmitidos em tempo real, né? Então, você tem sensor de alta pressão, baixa pressão, filtro entupido, né? Você tem sensor de temperatura monitorando. Então, são vários sinais que ajuda você a fazer essa transmissão de dados, né? O pneu, se ele está na pressão adequada ou não, qual a temperatura, se ele está deslocando ou não. Aí você toma a decisão se esse ativo continua operando, se você traz para manutenção. Então, tudo isso é muito importante, né? Acredito que acho que a maioria das pessoas novas que irão integrar, né, a necessidade estarão mais para essa tendência de informação, né? Minerar dados na mineração. Exatamente, né? Análise a gente fala muito hoje em dia, né? Até conversando com o pessoal sobre tecnologia, até a gente conversou lá com o Lucas, né? E eu fiz até uma entrevista recentemente, até mesmo antes da gente aprender o BI, né? Vai aprender a mexer bem no Excel, porque é uma ferramenta aí que é fantástica. A gente aprende a engatinhar e andar no Excel, o BI já sai de lavada aí, né? Tem que ter essas etapas. Exatamente. Hoje o grande erro da inteligência de dados é ter os dados de forma organizada, de forma que esteja fidedigna à realidade, porque é muito fácil, talvez, uma pessoa criar um BI, mas ter os dados corretos, que é o mais importante, né? Senão a sua análise vai para o espaço, né? Não é fidedigna à realidade. Exatamente. E, Gabriel, nesse tempo que você tem aí, que é 18 anos, né, de experiência, bastante tempo, né? Quais são os casos assim de sucesso que você mais inspiradores assim que você conseguiu melhorar significativamente assim a eficiência energética ou eficiência dos ativos na mineração? Que você pode trazer aqui para a gente? Sim, tem vários, né? Vou trazer até um pouco mais antigo, em torno aí de 2013, porque eficiência energética a gente vem tratando agora, né? Mas depois, quando eu fiz alguns cursos aí, né, na área de eficiência energética, eu voltei, fiz um mapa mental e falei, poxa, é um grande caso, né? E eu recordo que havia um britador, né, um alimentador nesse britador, que alimentava
um britador. Esse alimentador, ele tinha acionamento de elétrico e redutor, né? E a gente pensou numa substituição para colocar acionamentos hidráulicos, né? E esses acionamentos hidráulicos, além de você aumentar a produção, né, você aumentou a confiabilidade, né? O acionamento antigo, ele parava a cada um mês, todo mês tinha um problema, ou no motor, ou no redutor, né? Depois instalamos ativos aí que ele reduziu essa taxa de falhas que a gente chama, né? Ou melhor, até mesmo o MTBF desse ditador, aumentamos, foi para 1 ano, e aumentamos a taxa de produção. Então, se você supor, né, que você tinha 1.000 toneladas, né, e gastava 1.000 quilowatts, né, e depois você passou para 1.500 toneladas e passou para 900 quilowatts, você quase que dobrou a eficiência energética desse ativo, né, com uma alteração que fez aumento de confiabilidade, redução do consumo em torno de 10% de energia, né, e com isso você traz uma super eficiência energética com o mesmo ativo operando. E um outro ponto que a gente traz esse conceito na sociedade dos engenheiros automotivos, você vê que os carros que utilizamos comercialmente, eles evoluem muito mais do que a mineração. Então, eu vejo que o desafio é trazer essa realidade o mais próxima possível. Hoje, já temos 4 tipos de motores, né? São motores que a gente chama de classificação 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4. O Tier 1, ele basicamente é um motor de a combustão. O Tier 2, ele já é um motor a combustão com unidade eletrônica. O Tier 3, ele é um motor a combustão com unidade eletrônica, recirculação de gases, né, para você fazer a otimização dessa combustão. E o Tier 4, você tem unidade eletrônica, recirculação de gases e filtros pós-admissão, né, para você tratar os gases após o escapamento, né. Então, você selecionar esses ativos já com esse tipo de classificação, você vai reduzir os gases de efeito estufa, os famosos GHG. Então, a gente já conseguiu implementar alguns ativos com essas tecnologias, ou implementar diretamente, e com isso, reduzindo aí o GHG, né? GHG são gás carbônico, monóxido de carbono, enfim, e traz uma melhora aí significativa para o meio ambiente, né? Então, tem vários cases, eu acho que é a grande questão a gente trazer luz ao tema, né? Botar essa lupinha da eficiência energética, do GHG e tentar enxergar o que a gente está fazendo. É bastante bacana, né? Esse tipo de trabalho, a gente vê aí justamente a aplicabilidade, né? Muito legal, parabéns mesmo, né? Gabriel, nesses anos que você passou nessa indústria, né? Acredito que com certeza você viu a evolução dos equipamentos, né? Evoluções tecnológicas. Que evolução assim mais chamou a sua atenção nesses anos todos? Bom, na mineração como um todo, tive experiência tanto em ativos de mina como ativos de usina. Eu acho que a que mais chama atenção é como que a recuperação do processo, que lá dentro da usina a gente tem britagem, né, que é a via seca, depois a gente transporta com transportador de correia, moagem, flotação. Na flotação que você recupera o seu produto final, né? Vamos imaginar que ouro. O ouro, ele passou uma recuperação de ouro, ou de níquel, ou de cobre. Antigamente era muito difícil você ter recuperar 88%, 82%, né? Ou seja, de tudo que você mandava, você recuperava em torno de 70%, 75%. Então, grandes empresas têm estudado, né, esse tipo de especificação para você recuperar mais o produto final. E dentro da mina, sem dúvida, a eletrificação. Eu vejo que a eletrificação antes era uma coisa inviável, né, de você imaginar
né, colocar grandes subestações e colocar uma escavadeira, né, escavadeiras a cabo, de forma eletrificada. E isso tudo é muito básico, mas muito difícil. Mas a grande mudança, eu vejo assim, grande final, assim, realmente são os autônomos, né? Veículos autônomos é fenomenal como que o Brasil faz isso hoje muito bem, né? E pode expandir essa tecnologia, né? Você vê construtoras até na parte civil, né? Você vê escavadeiras trabalhando, pequenas escavadeiras, né? Caminhões e trazendo mais eficiência, né? Muitas pessoas acreditam que isso vai trazer uma redução do emprego, mas traz mais qualificação para o emprego, né? É só lembrar lá na década de 90 que a gente imaginava que os boia-frias com as máquinas iriam acabar, né? Mas os boia-frias viraram, né, mantenedores de máquinas, né, inspetores, operadores. A mesma coisa vai acontecer, né? Toda essa massa de digitalização que comentamos, né, de integração de dados, então ele migra, né? Hoje, ultimamente, eu vi um ativo de um cara operando a mais de 400 quilômetros de distância do ativo, né, dentro de casa, com seu joystick. Então, acredito até que esses gamers aí devem vir aí para para essa realidade. Outro dia eu estava vendo até na área de mecânica, que eu achei fantástico. Tinha todo mundo com aquele óculos de VR, né, realidade virtual. Um estava na Alemanha, outro, se eu não me engano, era a Rússia, aí tinha um nos Estados Unidos e outro no Canadá. Os quatro estavam com óculos e consertando um motor. O motor já tinha sido modelado digitalmente com um defeito, o motor estava com um defeito. Eles disseram, a gente precisa consertar. Aí, como era um problema que ia afetar a fabricação daqueles motores, colocaram quatro pessoas em países diferentes e eles consertando o motor, descobriram qual era o defeito, resolveram tudo com realidade virtual, realidade aumentada, cada um no lugar do mundo, né? Então, realmente essa virtualização, essa gamificação já é realidade. Já é realidade. Um bom ponto que você comentou, né? Acho que eu não sei se veículos autônomos na mineração vai vir tão forte, mas talvez a gamificação venha com grande força, né? A pessoa andar com a realidade virtual, entender realmente o que aquilo está acontecendo, ter toda a base de dados ali, em vez de andar com folha, vejo que isso está mais próximo, né? Está mais fácil de acontecer do que você, de repente, migrar tudo para veículos autônomos, né? Da mesma dificuldade de dados, né? 4G, 5G, tem lugares que não tem, né? Isso é mais difícil trazer dentro de uma operação remota, de uma operação de uma área distante. Mas a gamificação tá fácil, e eu acho que é um ver e agir. Exatamente. E Gabriel, a gente já chegando no final aqui desse nosso bate-papo, mas tinha uma pergunta que eu queria fazer antes, é o seguinte, a gente falou sobre essa parte de eficiência e ativos, né? Quem quiser atuar nessa área, né? O que é que você aconselha a pessoa a estudar e aprender? Bom, primeiro assim, sede por conhecimento, né? Acho que tem que estar sempre aprendendo. Hoje em dia tá mais fácil. O difícil é você construir sua trilha. Eu basicamente tive a oportunidade de viver um pouco nos Estados Unidos e aprender um pouco da língua, e isso ajudou demais, né? Então, a maioria dos artigos, publicações, textos estão em inglês. E você buscar tem grandes fóruns, né? A SAE, né? O próprio IMT, Instituto Mauá de Tecnologia, cursos de pequena duração que falam de eficiência energética, e também a questão da tribologia. Isso para engenheiros mecânicos é muito importante, né? Faço menção a dois professores, né? O Luiz, lá do o FJF, Gustavo Tressia, do ITV, e a tribologia, né, que é um estudo de ciência do atrito, desgaste e lubrificação, faz você enxergar essas coisas, né, eficiência dos ativos, né. E também sempre trabalhar com fornecedores, né, os fornecedores têm muita coisa nova, eles estão sempre antenados, né, feiras, exposições, e trazer tudo isso para esse racional, acho que
foi o que foi me formando aí para estar trabalhando nessa área, né? Aprendendo sempre. Que legal. E que mensagem final você queria deixar aí sobre eficiência energética em ativos de mineração? Bom, a mensagem que eu trago é que devemos buscar isso, né? Grandes empresas, grandes CEOs devem ter a visão para isso, né? Para conseguir tudo que a gente falou, né? Mais segurança, com confiabilidade, vai trazer eficiência energética, né? Uma sociedade melhor, né? Todo o meio ambiente necessita da eficiência energética, né? Para reduzir esse GHG, né? E também a nossa governança, né? Pessoas felizes, nossa área, comunidade mais felizes também agradece graças à eficiência energética. Né? Uhum. Perfeito. Gabriel, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Esse bate-papo sobre ativo de Minas aqui foi muito bacana e as portas estão abertas aí quando você quiser voltar. Muito obrigado, Johnny. Foi um prazer participar do seu podcast, extremamente necessário. Muita gente não sabe que o seu garfo, a sua casa, o cimento que tu anda na rua dependem da mineração, né? Exato. E traz à luz aí o quanto é desafiador isso daqui para toda a comunidade, né? Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site aí adimb.org.br, vejam lá como é que foi no PDAC, como será lá no Cimex Minho Ouro Preto, né? Também a Atobin Engenharia, que trabalham desde a coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto, sempre com tecnologias de ponta, como geoscanner, radar, drone, muito mais, o próprio BIM, acesse aí atobin.com, e também a Ígnea, né, Geologia e Meio Ambiente, que eles trabalham com prospecção, consultoria mineral, gestão de ativos na mineração, planejamento de mina e muito mais. Acesse o site aí igneabr.com.br e saiba mais. Novamente, Gabriel, muito obrigado. E pessoal, lembrando, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.